Boa noite. Tudo bem? Tivemos uma perda de conexão, reiniciamos, não há problema nenhum. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom estarmos juntos, muito bom persistirmos. Lembremos que a virtude da persistência é exaltada por Jesus para o fim dos tempos. Esses tempos que nós estamos vivendo. Diz ele que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseveremos no bem, perseveremos na amizade, perseveremos no serviço, perseveremos em Jesus. Para além das religiões, para além do cristianismo está o Cristo. Deixemos de lado toda e qualquer disputa entre os cristianismos para ficar com Jesus. Muito bom. Estamos refletindo nesses encontros essenciais com Cristo. Na verdade, nesses encontros da oração-ação, encontros essenciais com Cristo, ocorrerão amanhã às 17h30, já sinta-se convidado. Nesses encontros de oração-ação em que temos caminhado nas questões do Evangelho, do Livro dos Espíritos, tendo começado pelas questões 919 e 919A sobre o autoconhecimento, e agora estamos avançando no que nos é possível sobre a natureza de Deus. Não por acaso, como revelam diversas doutrinas orientais, como revelam os espíritos, aquele que for profundamente em si mesmo, aquele que avançar realmente no autoconhecimento, estará avançando também para Deus. Porque Deus é imanente a todas as suas criaturas, Ele está no cerne, na essência de todas as criaturas, e é claro também que transcende todas as criaturas. Então ele é imanente e transcendente a tudo. Então nada mais natural do que começarmos solidamente alicerçados na ideia do autoconhecimento e depois avançarmos na natureza íntima de Deus, que é o que nós viemos fazer hoje. Das questões de 10 a 12 de O Livro dos Espíritos, nós temos exatamente esses pontos. A questão 10, Kardec pergunta aos espíritos de luz: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E recebe como resposta: não. Ele ainda não tem capacidade para compreender isso, falta-lhe um sentido. Na imagem que surge nas nossas mentes, é um desafio. Como pode um cego de nascença experimentar e definir o azul? Como pode um surdo de nascença dar uma opinião, experimentar uma melodia? Não pode, falta-lhe um sentido, dizem os espíritos. À luz, porém, de Jesus, nós podemos avançar sobre essa resposta. No Sermão do Monte, o Mestre nos fala que são bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E essas respostas parecem estar alicerçadas nessa bem-aventurança de Jesus. Vamos ver? Na pergunta número 11, Kardec pergunta assim: quando será possível ao homem compreender o mistério da divindade? Ele compreenderá quando atingir a perfeição, revelam os luminares, através de sua evolução. Quando isso ocorrer, seu espírito não estará mais obscurecido pela matéria e ele poderá ficar mais próximo de Deus. Então ele o verá e o compreenderá. Não parece ser
integralmente conectada essa resposta dos espíritos de luz a Jesus? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus? Aqui ele fala que quando atingirmos a perfeição para Jesus é a pureza de coração. Então, para entendermos melhor esse momento, o que nos falta para conhecer a natureza íntima de Deus, o que surge na nossa reflexão é que o sentido espiritual que nos falta não é propriamente porque não os tenhamos, mas porque ele está obscurecido pelas nossas imperfeições, como dizem os luminares aqui. E aí precisamos perguntar: o que nos torna impuros os corações? O que nos obscurece os sentidos espirituais, de forma a nós não conseguirmos compreender a natureza de Deus? Nós, imbuídos ainda da nossa natureza animal, dominados ainda pela nossa natureza animal, estabelecemos uma competição, uma luta pela sobrevivência com tudo que nos cerca. E nessa luta, como em todas, fazemos questão, sentimos a urgência de termos instrumentos de ataque e instrumentos de defesa. Tanto para uma função quanto outra, vamos acumulando mágoas, culpas, medos, preconceitos. Como o homem das cavernas acumulava pedras lascadas, pontiagudas, para fazer armas, ferramentas, proteções, escudos. Mágoas funcionam em nossas cabeças primitivas, em nossas mentes primitivas, como verdadeira munição numa guerra. Porque nos conflitos nós sabemos que os outros lançarão mágoas em nossa face para nos acusar. E nós acumulamos mágoas para termos munição nas nossas guerras. As culpas também são armaduras, escudos, lanças, que nós sobrepomos a nós mesmos na tentativa de nos proteger. Como uma das técnicas de incêndio em matas é fazer aceiros, derrubar matas, fazer um caminho largo no caminho do fogo para retirar a matéria da qual o fogo iria se alimentar. Então, fazemos clareiras, caminhos como clareiras, envolvendo o fogo, para que ele, não tendo material com que queimar, seja contido e extinto por falta do que queimar. Nós, com a culpa, tentamos punir a nós mesmos na intenção de evitar ou de fugir da punição que os outros queiram dar para nós mesmos. Medos, preconceitos são escudos, são também tentativas de defesa.
Só que cercados de tanto lixo espiritual, porque nada disso efetivamente nos faz evoluir, nos protege de forma alguma. Nós nos fazemos pesados como os guerreiros da Idade Média, cujos escudos, espadas, lanças, armaduras, elmos acumulavam dezenas de quilos sobre o seu corpo a título de defender, paralisando-o, tirando os movimentos, tolhendo os movimentos, cansando-o com o peso excessivo, exaurindo-o como nós hoje nos sentimos exauridos de tantas defesas que nós produzimos. Para uma caminhada longa como a caminhada da existência, não há como fazer com elmos, escudos, lanças, espadas, couraças, armaduras. Impossível. É fundamental nos desapegar para aprender. Ninguém muda sem jogar fora muita coisa. Nós fizemos isso em todas as vezes que mudamos de residência, jogamos muita coisa fora. Para mudar é preciso desapegar, é preciso abrir mão de lixo espiritual. E nós, para alcançarmos esse objetivo de ver a Deus, precisamos nos purificar, purificar o nosso coração. Bem-aventurados os puros de coração. E essa purificação se dará exatamente por nos limparmos desse lixo espiritual que nós vimos acumulando há muitas vidas. Se em uma semana a gente praticamente não consegue passar sem acumular culpas e mágoas, que dirá numa vida? Que dirá em centenas de vidas? Somos acumuladores. Tão teimosos, acumuladores de lixo espiritual tão teimosos que a nossa casa mental está absolutamente entulhada. Não conseguimos ver nada, não conseguimos olhar pela janela, não conseguimos olhar de um cômodo para o outro. Tão entupidos estão todos os cômodos de lixo espiritual. Essa é a base da obsessão. Essa é a base dos nossos conflitos. Essa é a base das nossas doenças. Essa é a base de todas as nossas dores. Então, seja para nos curarmos, seja para avançarmos sobre a nossa paralisia espiritual e existencial, seja para ganharmos alguma liberdade, seja para podermos olhar para fora de nossas casas mentais e começarmos a vislumbrar a Deus, seja então para nos libertarmos do passado ou para avançarmos ao futuro, seja para superarmos as nossas sombras ou para avançarmos para a luz, precisamos demais limpar nossas casas mentais, reciclar nosso lixo, nos desvencilhando de mágoas e culpas, pelo perdão aos que nos prejudicaram, pelo auto perdão, pelos prejuízos que nós causarmos. Claro que o nosso perdão aos outros não os eximirá da tarefa da reparação, do aprendizado, e também o perdão a nós mesmos também não tira a tarefa da reparação, a tarefa do aprendizado com os erros, da melhoria, da sensibilização. Mas precisamos demais dessa limpeza interior, dessa reciclagem de lixo interior,
para avançarmos na visualização do Deus. Com os nossos preconceitos, nós nos fazemos incapazes de ver sequer um ponto positivo naqueles que nos cercam. O elogio nos é prática tão difícil. Não é verdade? Quanto mais, e isso nós estamos falando na aparência, quanto mais na essência. Se nós não conseguimos nem ver as virtudes sociais, de personalidade, de funcionamento dos outros na sociedade, quanto mais percebermos a essência divina daqueles que nos cercam. Se construímos com nosso lixo espiritual uma autoimagem depreciada, tornando-nos cegos às nossas potencialidades, enterrando os nossos talentos, nos obscurecendo, supondo não merecermos ser felizes, nos auto-boicotando, tudo ainda no campo do ego, do funcionamento social, quanto mais difícil nos é avançarmos para tocarmos, para estimularmos a nossa essência divina. É preciso nos desvencilhar do lixo para avançar para Deus. Muito interessante. O comentário do Kardec é assim: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Devido ao pequeno entendimento que possui de si mesmo e das coisas e seres que o cercam, o homem confunde o Criador com a criatura e atribui a Deus as imperfeições da criatura. Veja no Antigo Testamento, um Deus de vingança, um Deus de ira, um Deus de guerras, Deus dos exércitos. Porém, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento compreende melhor a essência das coisas. O Livro dos Espíritos é um passo interessante para isso, porque para entender a natureza, a essência das coisas, aqui nos são explicadas algumas das leis através das quais Deus opera na vida das criaturas. Então, a respeito de Deus, ele faz uma ideia mais justa e mais de acordo com a razão, embora ainda incompleta. Questão número 12. Já que o homem não consegue compreender a natureza íntima de Deus, ele pode ter a ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. Ele as entrevê pelo pensamento. À medida que o homem se desenvolve a sua inteligência e a sua moral, ele compreende melhor as perfeições do Criador. Porque aquele entulho, aquele lixo espiritual que o impedia, que bloqueava a sua vida, que o aprisionava dentro de sua própria mente, na medida que ele vai reciclando, desentorpecendo o seu ser, desimpedindo a sua casa mental, ele vai gradativamente abrindo espaço para ter contato com a natureza íntima de todas as criaturas, de si e dos outros. A caminho de avançar para o Deus que transcende toda a criação. Que essa evolução seja percebida por todos nós, fazendo-nos perceber a importância, a urgência de conquistarmos o perdão e a compreensão. Que afinal de contas ninguém aprende sem errar, ninguém evolui sem errar. Como disse Jesus, apenas aquele que estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. E assim, não apenas nos limpamos, mas cessaremos o próprio processo de acumulação de lixo espiritual. Que assim seja. Perdão e compreensão.
para limparmos tudo que acumulamos e para pararmos de acumular mais mágoas, mais culpas, mais medos e mais preconceitos. Na certeza de que com essas conquistas avançaremos no nosso contato, na nossa relação com Deus. Um grande abraço a todos, muito feliz por cada um desses passos. No próximo encontro, destrincharemos alguma coisa do que podemos compreender da natureza íntima de Deus com as palavras limitadas à disposição da criatura humana. Imperdível. Amanhã teremos, no domingo, os nossos encontros essenciais com Cristo, com Jesus avançando no Sermão do Monte, e na segunda já retornaremos com esse avanço gradativo na compreensão do que é possível da natureza íntima de Deus. Muito obrigado pela companhia, que essas reflexões, que esses avanços, que esse desprender-se do homem velho para o homem novo oriente a caminhada de todas as criaturas humanas da Terra. Que todos eles abram mão das disputas, dos ódios, das guerras do homem velho, assumindo para si e na relação com os outros as conquistas essenciais rumo ao homem novo. Um grande abraço, muito bom estarmos juntos. Saúdo as nossas amigas aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Rosa Amaral, Andréa Salvatore. Muito bom avançarmos. Se vocês entenderem que essa live pode servir para pessoas, compartilhe, espalhe. Espalhar o bem é uma das grandes formas de estarmos com Deus. Muito bom, um grande abraço e até amanhã.